Então, assim, essas dificuldades financeiras são culpa sua? Os autores Ted e Brad afirmam que os comportamentos autodestrutivos e de autodefesa em relação ao dinheiro não são controlados por nossa mente pensante e racional. Estão profundamente arraigados a nosso passado. É uma coisa também assim que eu sempre entendi dessa maneira mesmo. Está ligado ao nosso passado. Então, assim, histórias narradas no livro mostram que circunstâncias semelhantes, vividas por pessoas diferentes, podem causar efeitos bastante distintos. Cada um de nós deve explorar e descobrir sua própria história financeira. Bem interessante isso. Acho que descobri a minha, né? Passei a limpo e me libertei do erro de acreditar que quem nasce pobre, morre pobre. É libertador realmente, é maravilhoso saber que nós podemos mais, né? Eu demorei um pouquinho a descobrir isso, mas descobri a tempo. Então, vamos lá. A observação dos adultos que exercem influência em nossas vidas e a identificação das razões do comportamento destes adultos definem nossa atitude em relação ao dinheiro, uso e significado. O lento acúmulo das lições que aprendemos com os adultos à nossa volta pode se tornar a base da nossa dificuldade financeira na vida adulta. Olha só como os adultos que estão ao nosso redor influenciam a nossa vida, né? E nem eles têm a ideia assim, da responsabilidade que eles têm em tudo que eles falam ao nosso redor e como eles agem, principalmente, né? Então, assim, a falta de informação não é o problema da maioria em relação ao dinheiro. A mídia dissemina amplo conhecimento sobre finanças, isso é verdade, né? Sobre finanças pessoais, puxões de orelha sobre o risco de não ter um fundo para emergência é o que mais vemos, isso é a pura realidade. Tem muito, se a pessoa quiser procurar, quiser aprender. Somente quando somos de fato sinceros sobre o nosso relacionamento com o dinheiro, podemos superar e reverter nossos conceitos e comportamentos autodestrutivos em relação às finanças e desenvolver produtividade nessa área importante da nossa vida. Eles nos apresentam aqui 3 maneiras de patologia financeira. Repetir o padrão financeiro destrutivo, infelizmente a gente tende a repetir. Fugir para o extremo oposto, na tentativa de evitar repetir. Então, assim, o extremo oposto com certeza não vai nos ajudar. A gente tem que ter equilíbrio equilíbrio no que a gente faz, né? E alternar entre os 2 anteriores. Para os 3, o resultado é igualmente desequilibrado e nocivo. Que pena, né? É por isso que a maioria dos brasileiros, né? O percentual é muito significativo dos brasileiros endividados. É uma grande pena. Então, assim, tudo se inicia na mente. Princípios básicos da saúde financeira não são complexos e são bastante semelhantes. Pesquisas concluíram que o dinheiro tem menor influência sobre o nível de felicidade de uma pessoa do que fatores como relacionamento pessoal sólido ou sentimento de realização proporcional pelo trabalho. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil mudar? Porque nós temos a ilusão que nós nos conhecemos e a gente não se aprofunda, né? Essa é uma resposta minha, uma resposta da Meg Carvalho, da Marilene Carvalho. A gente tem essa dificuldade toda de mudar porque nós não nos aprofundamos no conhecimento do eu. E é tão necessário a gente se conhecer. A gente tem que buscar as fontes, né? O que é que acontecia na minha infância? Como foi a minha infância? Onde estão as minhas mágoas? Ocorreram mágoas? Quais foram as causas das minhas mágoas? Quem foram meus heróis? Quem foram meus vilões? Né? Nós temos que nos conhecer, nós temos que buscar esse conhecimento. Então, é difícil mudar porque nós não queremos perder tempo em nos conhecer. A gente acha que se conhece, né? Então, aqui, ó, lendo esse capítulo, me veio a lembrança quando meu filho nasceu.
que eu fui ao Banco do Brasil e fiz um plano de capitalização para ele. Eu fui ao Banco do Brasil, fiz um plano de capitalização para o meu filho. Então, assim, eu tinha a doce ilusão que o banco me ajudava. Gente, depois que eu fui descobrir o que é que são os bancos, como eu demorei para descobrir que o banco, você tem que usar o banco só para colocar o teu dinheiro, porque você precisa colocar o dinheiro no banco e pagar suas contas. Só, meramente isso. Não compra, infelizmente nós não devemos comprar os produtos dos bancos, né? Os bancos estão aí riquíssimos porque o povo pobre todo larga o dinheiro lá, e pobre de conhecimento. O povo pobre de conhecimento larga o dinheiro no banco, e o banco utiliza-se para lucrar e lucrar muito. Então, santo engano, né? Ir lá e colocar o dinheiro lá no título de capitalização, e acho que uns 3 anos após eu resgatei o título com perda, né? Como tinha que ser realmente, resgatei esse título. Então, muitas vezes nós não estamos conscientes de nossa resistência à mudança, muito menos da origem. A incapacidade de fazer o que deveríamos é frustrante. Qualquer coisa pode se tornar a forma de aliviar os sentimentos negativos. Compras, nicotina, sexo, comida, álcool, trabalho, até faxina, né? Porque tem gente que acha que está ali, que é tudo limpo, não entende que por trás daquela obsessão pela limpeza há causas que vieram lá da infância. O ponto central dos comportamentos viciantes e autodestrutivos são os estímulos calmantes, e eles funcionam mesmo que temporariamente, né? É um comportamento viciante. Livre-se das dívidas. Aqui ainda no capítulo 1, né? Comportamento diante do dinheiro. Identificar e reconhecer a origem dos preceitos financeiros, aprendendo novas formas de encarar, reagir e lidar com o dinheiro. É necessário se separar deles nos momentos de estresse. Os preceitos financeiros. Isso mesmo. Primeiro passo é reconhecer que existe de fato um problema. As pessoas não querem ver, né? Elas jogam para debaixo do tapete o problema e assim a gente não consegue resolver. A habilidade de lermos nossas pistas físicas, especialmente aquelas que sinalizam a aproximação do estresse, é essencial para resistirmos à perda do controle do cérebro racional. Como controlar o cérebro racional? Antes que possamos começar a mudar um comportamento, temos de entender conscientemente o padrão ou a história que nosso mecanismo intérprete criou, né? Qual foi o padrão que nós próprios criamos? As pessoas tendem a criar uma realidade financeira externa que se encaixa com a realidade interna. Para criar uma nova vida financeira, precisamos primeiro fazer mudanças internas necessárias em nossos conceitos, conhecimento, percepção e emoção. Ou voltaremos aos velhos hábitos. Veja só como a gente tem que mexer com bastante coisa para conseguir melhorar, né, a nossa relação com o dinheiro. Para mudar seu futuro financeiro, você precisa estar disposto a desafiar e mudar o que você acha que sabe. A maior parte de nossa sabedoria está fora de nossa percepção consciente. Nossas emoções também agem como um salvaguarda, permitindo que saibamos em um nível visceral que algo está errado ou prestes a dar errado. Então, aqui fala sobre o dízimo, sobre a necessidade da gente dar o dízimo, né? Sobre investimento, sobre o equilíbrio para não haver dívidas, necessidade de expandir sua zona financeira de conforto
para mais e para menos. Qualquer evento que nos coloque distante da nossa tribo e desperte o medo do cérebro animal de não pertencer à tribo, nos faz perder energia para retornar e ficar próximo. Então, gente, o livro é muito bom, tem vários exercícios que ajudam, os exercícios são no final do livro. Ó, exercício frente a frente e guia de negociação. Tudo exercício que ajuda você a se conhecer. Transformando a sua vida financeira, capítulo 11. São livros assim, são exercícios maravilhosos. Viagem ao centro de si mesmo. É muito bom o livro. Realmente, até me emocionou bastante. Exercício compreendendo a sua história financeira. Então, assim, é necessário compreender a sua história por completo, 360 graus. Mas a sua história financeira, ela mexe com você em tudo, né? Mexe com você em tudo. E se você tiver filhos, que exemplos você está passando para ele, como é que você está criando seu filho, qual é o valor do dinheiro na vida dele, ele já entende o que é o dinheiro, que o dinheiro é só um instrumento, é só para utilização. O valor da caridade, né? Você tem que ensinar o seu filho a ter caridade, a ser solidário. Então, assim, essa é uma dica maravilhosa de leitura, né? Tem aqui o exercício da macieira, a árvore genealógica financeira. E eu digo a vocês que eu aconselho vocês a comprar o livro.